A paz do Senhor, povo de Deus. Quero desejar uma boa noite para todos. Quero deixar aqui uma palavra que fica no livro de Crônicas, capítulo 17, verso 7, né? Que diz assim: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por todas a parte, por onde foste, e diante de ti exterminarei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma parte para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio, desde os dias em que ordenei juiz sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos também, e te fiz saber que o Senhor te edificará uma casa. Né? A palavra do Senhor vem falando, no verso 1, né, do capítulo 17, vem falando que Davi, morando em uma casa de cedro, né, ele se preocupou com a arca da aliança, que ficava debaixo de umas tendas de cortinas, né? Então, ele colocou ao seu coração, tinha um desejo de construir uma casa. E o que acontece? Ele conversando ali com o profeta Natan, né? Que ele estava com um desejo no coração dele de construir uma casa para o Senhor. Só que ali o profeta Natan fala para Davi: faz, Davi, tudo quanto tem no teu coração. E ali Natan voltou para a casa dele. E o que acontece? O Senhor visitou a Natan, né? Enviou o anjo para que falasse com ele, né? Dizendo que Davi não construiria casa nenhuma, porque em casa nenhuma o próprio Deus não mora, né? O próprio Senhor visitou a Natan, falando que não morava em casa nenhuma, mas ele visita de tenda em tenda, ou seja, de casa em casa. Que não era para Davi fazer, porque a promessa que Deus fez para Davi era uma. Davi, ele foi chamado para a peleja, para as batalhas, né? E cada um de nós temos um chamado. Qual é o teu chamado? Será que o seu chamado foi para desistir? Será que o teu chamado foi para não querer viver a vontade de Deus? Não. O teu chamado foi a promessa que Deus fez. A promessa da salvação, de você servir a Ele. Porque para a gente querer algo nas nossas vidas, para acontecer algo de bom, um milagre, uma bênção, nós temos que ter perseverança, né? E o Senhor diz que não tem prazer com aqueles que recuam. Ele não tem prazer, né? E ele fala o quê? Que tinha esse desejo, Davi falando desse desejo, né? Que estava preocupado por causa da arca da aliança que estava debaixo de umas cortinas. Então, quando Natan manda ele fazer tudo o que tem no teu coração, imediatamente o Senhor fala com Natan. E disse para ele: fala para meu servo que não era para construir, né? Nem todo desejo que está no meu e no teu coração é a vontade de Deus. Espera o tempo de Deus chegar, né? Será que o teu desejo é o que está no teu coração? Porque Deus, ele fala o profundo, o oculto e o escondido. Você tem desejo para que aconteça coisas boas na tua vida. Mas para as coisas boas acontecer, tem que tirar as coisas negativas também. Porque vai que esteja tudo misturado.
tem que separar as coisas. A arca da aliança não estava dentro da casa de Davi, estava fora da casa de Davi. Por quê? Porque tinha coisas na casa de Davi que também não agradava a Deus. Repare que lá na palavra vem falando que os próprios filhos de Davi dentro da casa de Davi se rebelaram um contra o outro. Houve pecado. Davi, ele caiu em adultério. Davi errou, Davi falhou. E as coisas de Deus é pura, não pode misturar. Aonde acontece coisas negativas, coisas que não é do agrado do Senhor, porque Ele está mostrando que não existe nenhum perfeito na terra. Mas a casa para Deus seria edificada, mas não era com Davi. Era com o filho de Davi, Salomão, né? Que foi ele quem, depois do templo construído, foi ele quem começou a reinar. Um homem cheio de sabedoria, porque Deus dá honra a quem Ele quer. Davi era um homem valente. Davi foi chamado para a peleja. Já o chamado do filho de Davi era de outra forma, rico em sabedoria. Ele era um juiz também na terra. Mas será qual o teu chamado? Será que você foi chamado para ficar aí prostrado? Para só errar e falhar? E não querer nada certo diante do Senhor? Será que você só foi chamado para pedir as bênçãos? Porque na palavra do Senhor vem falando. Para as coisas boas acontecer, né? Tem que muitas coisas ser tiradas das nossas vidas. Renúncia, né? Repare que na palavra do Senhor, o Senhor vem falando o quê? Que deu livramento a Davi. Os inimigos de Davi, ele não poderia nem tocar. Porque aqui, assim diz a palavra do Senhor, ó, né? Que, ó, e ordenei um lugar para o meu povo de Israel, e plantarei para que habitasse em seu lugar e nunca mais seja removido, né? E nem, ó, debilitarão os filhos da perversidade como princípio, e desde os dias em que ordenei juiz sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos também. O Senhor diz que abate os meus e os teus inimigos. Então nenhum pode levantar, nem pode tocar, porque aquele que tem a marca da promessa, ele é protegido. E talvez você esteja com desejos negativos aí no teu coração, da qual Deus não está se agradando. Retira de ti essa perversidade. Deus, ele não chama perverso, ele chama valente, com coração puro, aquele que é valente para Deus, aquele que luta para o Senhor, que faz a vontade de Deus. Então, o Senhor disse o quê? Né? Para Davi. Aí falou com Natan para falar com Davi, né? Então Davi, ele ficou triste naquele momento. Repare que no versículo diz assim aqui, do 17. No versículo 17, Davi diz o que aqui, oi? 16. Então entrou o rei Davi e ficou perante ao Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa? E o que me trouxe até aqui? Veja a tristeza que Davi ficou no coração. Davi, ele reconheceu que a promessa que Deus fez a ele foi uma. E ainda a promessa estava de pé. Mas era preciso Davi esperar com paciência no tempo do Senhor. Então, espera também. Não é do teu jeito. Se as coisas não deu certo do teu jeito, espera com paciência. Não vai fazer do teu jeito, da tua forma, não. Tira a perversidade que está no teu coração. Porque tem gente aqui que está assistindo essa live e Deus me fala que está com perversidade.
escondida no coração. E Deus não está se agradando. Se continuar com a perversidade, a mão de Deus vai apertar sobre a tua vida. Retira a perversidade, a maldade que está no teu coração. Para as coisas boas acontecer, tem que ter renúncia. Muitas das vezes vai até na igreja com um sorriso, mostrando uma coisa bem vestido, mostrando um caráter de um cristão, de um pastor até, mas com a frieza e a maldade no coração, se escondendo atrás da palavra. E Deus não se agrada. Ele não chamou gente perverso para fazer maldade e perversidade no meio do povo de Deus, não. Ele chamou um valente. Davi reconheceu. Perguntou quem era ele. Quem é você na obra do Senhor? Já olhou? O que você faz para Deus? O que você faz para si próprio? Porque para Deus você não precisa nem fazer muita coisa. Porque tudo que nós fazemos é pouco. Então medita nessa palavra. Porque o Senhor, quando a gente anda na direção de Deus, ouvindo e obedecendo, a presença do Senhor, a arca do Senhor, que simboliza a presença, anda contigo e comigo também. Mas se você tem maldade e perversidade no teu coração, jamais Deus vai estar diante de ti. Você está pelejando sozinho. Você está pelejando sozinha. Então, há tempo, se arrepende agora. E tome posse dessa palavra, medita nela, né? E tenha uma boa noite. E amanhã tem mais, e a paz para todos.